A segunda parte, nós podemos começar aqui, então, é o seguinte. Para a teoria de conjunto funcionar, ela precisa trabalhar com conceitos, certo? Conceitos na matemática são coisas muito bem definidas. Mas a gente começa aqui com alguns conceitos que a gente chama, na matemática, de conceitos primitivos. Conceitos primitivos. O que a gente quer dizer com conceitos primitivos? São conceitos em que a definição deles é difícil, porque eles são tão básicos, tão fundamentais, tão elementais, que a gente não consegue definir muito bem. Na teoria de conjuntos, tem 3 desses conceitos que a gente considera como conceitos de noção intuitiva. O primeiro deles é a própria noção de conjunto, certo? A gente não vai definir conjunto, a gente simplesmente vai dizer que conjunto é uma coleção de objetos. Tá legal? A segunda noção intuitiva que a gente tem na teoria de conjuntos é a noção de elemento, certo? A noção de elemento. O que é um elemento? Elemento é aquilo que pertence a um conjunto, aquilo que é membro de um conjunto. Então, se eu falo do conjunto dos estados brasileiros, São Paulo é um elemento do conjunto, tá certo? E a terceira noção intuitiva que a gente vai colocar aqui é o que a gente chama de relação de pertinência. Relação de pertinência. O que é a relação de pertinência? É a característica que um elemento do conjunto tem de pertencer a ele. Tá legal? No exemplo que eu dei, por exemplo, Corinthians é um time de futebol que pertence ao conjunto dos times de futebol do estado de São Paulo. Tá certo? Então, essa é a relação de pertinência. Conjunto, elemento e relação de pertinência. 3 conceitos e a partir deles nós vamos construir toda a teoria de conjuntos. Tá legal?